eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e nesse episódio a gente vai falar sobre o papel do fonoaudiólogo na avaliação e no tratamento da criança com alergia à proteína do leite de vaca. Nos episódios anteriores a gente falou sobre o diagnóstico, a gente falou bastante sobre tratamento, sobre a dieta, sobre a amamentação, sobre o impacto nutricional da dieta, sobre o impacto social da dieta. E hoje a gente vai falar sobre como a alergia alimentar pode aumentar o risco do aparecimento de dificuldades alimentares. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Patrícia Junqueira. A Patrícia, ela é fonoaudióloga, ela é doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp e ela é idealizadora e responsável pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil. Ela tem muitos livros nessa área, ela tem bastante experiência nessa área de dificuldades alimentares, então com certeza vai contribuir bastante aí nessa conversa. Eu costumo falar que toda vez que eu escuto a Patrícia falando, ou que a gente tem a oportunidade de conversar, eu aprendo alguma coisa. E certamente hoje não vai ser diferente. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Mariana. Eu agradeço a oportunidade e poder, compartilhar esse conhecimento. A visão do fonoaudiólogo é muito importante e é uma grande oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, é muito bom quando a gente consegue ter essa visão, multiprofissional. Ao longo aqui da websérie, a gente já falou com pediatras, com gastroenterologistas pediátricos, com alergistas, nutricionistas, e agora, então, trazendo a visão do fonoaudiólogo. Bom, Paty, no último episódio, a gente falou com a nutricionista Luciana, a gente falou muito sobre a avaliação nutricional, do paciente com alergia à proteína do leite de vaca. E ela trouxe na fala dela qual a relação, que a gente vê entre a alergia alimentar e muitas vezes dificuldade de formação de um bom hábito alimentar, por conta dos próprios sintomas, enfim, são várias as coisas, que acabam interferindo na formação desse comportamento alimentar, e eu queria que você trouxesse um pouquinho aí para a gente como é a visão do fonoaudiólogo, como que é essa avaliação, do fonoaudiólogo do paciente com alergia alimentar. Sim. Normalmente, esses pacientes chegam para o fonoaudiólogo hoje, felizmente, encaminhados por médicos alergistas, ou por pediatras, ou até por gastropediatras, Então, eles já vêm com a queixa da dificuldade alimentar. Então, nós temos algumas situações bem particulares. Nós temos aquele bebê que teve um tempo tardio do diagnóstico, que demorou um pouco para fazer o diagnóstico, e aí, por conta disso, o recurso que os pais conseguiram foi alimentá-lo dormindo. Então, nós temos um número considerável de bebês que chegam, que só aceitam dormindo. Então, eles falam, ele tem recusa alimentar, ele só aceita ser alimentado dormindo. Então, essa é uma condição bastante frequente nos bebês. Nas crianças maiores, o que nós observamos é um cardápio bastante restrito, e mais do que o cardápio, uma relação muito negativa com os alimentos e com o momento da refeição. E, a consequência disso, algum atraso, um prejuízo para o desenvolvimento alimentar. Então, nós observamos muitas dificuldades da introdução, naquela fase de transição para grãos, e quando temos que iniciar com a alimentação da casa. Então, são crianças que mantêm um cardápio muito reduzido. Nós temos crianças hoje no Instituto que consomem até 5 alimentos, E, então, são crianças que têm um cardápio reduzido e a relação muito ruim. Isso que mais chama atenção também. É interessante isso, porque muitas vezes na minha prática eu vejo crianças que chegam no consultório, a principal questão da família é ampliar o repertório alimentar, e aí a gente não está nem falando da tolerância imunológica, eu não estou nem falando daqueles alimentos que a criança não consome porque tem alergia, mas são crianças que a criança não tolera sensorialmente, e às vezes não tolera nem a presença física ali do alimento no prato, Vamos falar um pouquinho sobre o que é, afinal, a dificuldade alimentar, Vamos falar dessa definição. O que quer dizer dificuldade alimentar? Maravilha, isso é muito importante. A dificuldade alimentar, ela se caracteriza quando as crianças apresentam uma dificuldade no relacionamento com os alimentos e com o momento da refeição. Como você disse, são crianças que não conseguem muitas vezes fazer a refeição à mesa, são crianças que não conseguem, não aceitam outro alimento no mesmo prato, São crianças que
a alimentação traz impactos físicos, sociais e emocionais. Então, são crianças que, muitas delas, não conseguem atingir o que elas precisam nutricionalmente para se desenvolver e crescer, né, com alimentação. Então, isso é uma dificuldade. São crianças que, apesar da faixa etária, não consomem alimentos apropriados para essa faixa etária. Então, nós temos crianças com a PLV no Instituto que tinham 4 anos e ainda comiam sopa liquidificada. Né? Então, aquela criança já teria uma idade para aceitar determinadas preparações e não foi possível. Né? E, principalmente, nós consideramos aquelas crianças que têm alguns rituais muito específicos para se alimentar, o que faz com que a família tenha um desgaste emocional, né, um estresse causado pela alimentação do filho. Então, você tem que, para fazer uma viagem, além dos fatores, né, alérgicos, ainda tem que pensar que tem que ser daquela marca, daquele formato, e a criança não come. Não é aquela criança que você fala, deixa com fome que uma hora come, né, põe na rotina que vai comer. Ela não come. Né? Nós vamos falar, acho que um pouquinho mais para frente, sobre esses registros mentais que vão sendo feitos desde muito cedo e que acabam mandando o comportamento alimentar da criança. Então, é isso, né? Acho que a dificuldade alimentar é essa, e o número reduzido de alimentos, né? Não aceitam alimentos de diferentes preparações, normalmente não fazem refeições em família e não ingerem, né, tudo que seria necessário para uma manutenção da sua nutrição e crescimento. Perfeito, ficou super claro, e eu acho que é muito importante a gente ter todos esses pontos, né, que você elencou para a gente, porque é uma queixa muito comum nos consultórios pediátricos, o meu filho come pouco, o meu filho não come, o meu filho come mal, ou talvez até o meu filho come menos do que eu gostaria. Então, tem vezes que a gente sabe que é preciso fazer um ajuste, né, entre a expectativa da família e o que de fato, né, aquela criança come, e aí a gente faz toda uma avaliação do estado nutricional, desse aspecto social, e uma fala que eu acho que é muito importante, é o estresse da família inteira em torno, né, da mesa, em torno da refeição dessa criança que apresenta aí recusa, dificuldade, enfim, seja lá qual for a questão que a gente está lidando. Você começou a falar dessa questão dos registros, a gente já pode direto falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que muitas das manifestações da alergia alimentar, então a gente tem refluxo, a gente tem dor, a gente tem impactação, tudo isso pode interferir na formação, né, do hábito alimentar. Então, vamos dar sequência e vamos falar um pouquinho sobre isso? Aí entra aquele ponto que o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença. Né? Acho que essa campanha, esse momento é muito oportuno, né, para o esclarecimento de toda a população da importância do diagnóstico precoce. Por quê? Quando uma criança começa a ser alimentada, quando bebê, e ela já vai sentindo desconfortos ao momento, então o que seria o ideal, né? O bebê é alimentado pelo seio materno, e aí ele sente o que depois? Saciedade e prazer. Então ele chora por aquele desconforto que ele ainda não sabe nomear, que é fome, a mãe, né, atende a isso, ele é alimentado, aí ele sente saciedade, prazer, um certo conforto. Isso vai criando um certo registro positivo, né, que é a autorregulação do bebê. As crianças que, por algum motivo, apresentam a PLV desde o início, quando elas mamam, elas muitas vezes podem sentir dor, podem sentir um aumento, né, do refluxo gastroesofágico, náuseas, vômitos, constipação intestinal, muita dor, muita cólica. Então, qual é o registro que esse bebê faz? Eu mamo, eu sinto dor, eu choro, então esse alimento me machuca. É como quando nós comemos algo que não nos cai bem, né? Eu sempre conto a história da ostra. Eu comi ostra uma vez, quando eu namorava o meu marido, passei muito mal, e até hoje eu não consigo, né? Então, qual o registro que eu tenho? Se fala em ostra, eu me arrepio pelo do braço. E a criança, desde muito cedo, ela é comandada por esse sistema límbico, que é o sistema das emoções, que armazena todas essas informações. Então, ela vai desenvolvendo essa certa repulsa ao alimento. Por isso que é muito comum, no diagnóstico tardio, esse bebê chega para o fonoaudiólogo, o bebê tem recusa alimentar.
Ah, ele não mama, doutora, não aceita, ele tem recusa, olha, ele joga o corpo para trás, né? Ele não aceita, mas ele não tem nada, tá ganhando peso, está muito bem, né? E muitas vezes nós, como fonoaudiólogas, temos que fazer encaminhamento, né, observando todos esses sinais, e muitas vezes é uma alergia à proteína do leite de vaca que ainda não foi identificada, né? Então, esse comportamento, ele vai se acentuando, o que faz com que os pais tenham que alimentar ou amamentar esses bebês dormindo, e aí a gente entende, né? Por que dormindo aceita? Porque precisa entrar em sono profundo. Quando ele entra em sono profundo, não tem o registro mental, né? Então, ele adormece e, pelo reflexo da sucção, ele aceita o alimento. Até em alguns casos, nós até aconselhamos que isso seja feito, né? E depois nós vamos tirando, assim que for tendo um conforto gastrointestinal melhor. Mas são esses registros que vão sendo vivenciados ao longo da vida, né? Da criança até a introdução alimentar. Então, não é porque houve isso no passado que ele esqueceu totalmente, né? Isso fica um registro negativo que depois, com as memórias positivas, ele vai criando essa confiança. É importante isso que você está falando para a família muitas vezes ter mais empatia com relação à recusa da criança, porque para entender exatamente aquilo que está acontecendo, como é que isso começou, como é que isso chegou até aqui, quais são as ferramentas que a gente tem para sair desse ciclo vicioso, né? Porque às vezes parece que, por que está recusando, né? Vamos lá, vamos forçar, vamos colocar um pouquinho mais, e aí a gente não consegue sair do ciclo. Então é legal a gente ter tudo isso muito claro, né? Por que isso acontece, quando isso acontece, e essa questão do diagnóstico precoce, que é uma coisa que a gente está batendo na tecla o tempo todo, é fundamental, né? A gente sabe que muitas vezes os bebês demoram para ter o diagnóstico, passam, né, assim, por vários profissionais até conseguirem ter, então é super importante a gente falar sobre isso, né? Não só para acolher as famílias que já têm o diagnóstico, mas também para ter conhecimento de quais são os sinais, quais são os sintomas, para a gente ficar alerta ali para quando buscar ajuda. Eu queria falar um pouquinho, Paty, agora, né, assim, você falou do bebê e tal, um pouquinho da criança mais velha, né, que já está comendo. Eu vejo muito no meu consultório crianças com alergia alimentar com mais dificuldade de mastigação. E aí a gente precisa conversar muito sobre textura. O que você avalia, o que você observa, né, dessas crianças com alergia alimentar com relação à mastigação no seu consultório? Primeiro que é importante nós deixarmos claro que isso não é muitas famílias não sabem disso, né? Que a mastigação é uma função aprendida, né? Você fala, mas aprende a mastigar? Não nasceu, né? Não nasce aprendendo a sugar, se for a termo? Mastigar não é a mesma coisa? Só dá comida que ele mastiga? Não. A mastigação é uma função aprendida que depende de alguns pré-requisitos, né? Então, o que nós observamos? Isso que você fala que tem no seu consultório é bastante comum, bastante comum. Tem alguns motivos que favorecem isso. O bebê, quando ele tem entre 8 e 9 meses, 8 meses e meio até 9 meses e meio, ele tem o que nós chamamos de janela de oportunidades. Esse período é um período que o sistema nervoso central está aberto para receber estímulos para que o bebê aprenda a mastigar. Então, coincidentemente, nesse momento, o bebê já é capaz de lateralizar a língua, né? Ele já amplia os movimentos orais, e aí ele tem que aceitar alimentos que tenham determinados grumos gradativamente para que ele possa ir, né, identificando, opa, isso não é, isso já tem um pedacinho, o que eu faço com isso? Tenho que levar para o lado. E aí ele já está pronto para levar. E aí vai evoluindo com pedaços macios e depois vai até as fibras por volta de 2 anos. Algumas crianças que não tiveram um diagnóstico muito precoce, que vivenciaram muito estresse e desconforto, podem ter como consequência um certo desprazer oral e até, em alguns casos, uma que nós chamamos de uma defensividade tátil oral, uma hipersensibilidade, né? Porque, veja, enquanto o bebê leva as mãos à boca, usa mordedores, né, explora essa cavidade oral de forma prazerosa, muitas vezes esses bebês vomitavam. Então, nós temos muitos vomitadores, né? Então, bebês que vomitavam. A doença do refluxo também traz um desconforto oral, não é? E por isso, esses bebês acabam não aceitando texturas mais pronunciadas. Então, a mãe inicia, se for uma introdução alimentar
tradicional, participativa, ela amassa os alimentos e oferece, né, convidando a criança para participar desse momento, e quando é liso, às vezes ele tolera. Quando tem pequenos grumos, aquilo causa um desconforto oral para a criança. Né? E como a mãe percebe que a criança não está aceitando, ela cospe os pedaços, ela recusa, ela vira, esse é o comportamento, ela acaba mantendo uma dieta monótona e, muitas vezes, sem desafios sensoriais. Né? Uma dieta liquidificada, uma dieta monótona, né? O que desfavorece o aprendizado da mastigação. Agora, seria a saída, vamos introduzir alimentos grumosos e com pedaços? Não. Por quê? Porque primeiro nós temos que trabalhar essa relação com a boca. Porque se eu insisto nisso, ele para de comer ou ele vai vivenciar aquela situação recorrente de desprazer, náusea, tudo isso. Então, muitas vezes nós temos crianças que têm 2, 3 anos, deveriam ter uma alimentação e uma mastigação já avançada, só que não tem por quê? Porque se manteve aquele cardápio monótono de uma textura única, e quando a mãe decide, agora vamos mudar a textura, você já tem que ir para a escola, você tem que comer a comida, né, dos colegas, já vai comer a comida da casa, ele recusa e não aceita. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquela textura, é como se a janela da oportunidade dele tivesse fechado. Então, ele perdeu a chance de aprender a mastigar. Então, agora ele vai precisar de uma intervenção, vai precisar ser ensinado a mastigar. Isso que às vezes é difícil para os pais entenderem, né? Que a recusa é por conta da dificuldade. Então, aí é uma dificuldade alimentar diferente daquela criança que não aceita o verde no prato. Né? Ele não consegue aceitar. Né? Então, é isso que normalmente acontece. Eu gosto muito quando você fala essa questão do timing, porque na alergia alimentar as coisas às vezes têm um tempo próprio, né? As coisas que eu estou dizendo é a própria introdução alimentar, né? Às vezes a gente tem um bebê que está em reação, a gente espera um pouco mais, né? A gente faz aquela introdução alimentar mais lenta, né? Sim. Escolhe um alimento, espera uns dias, oferece outro, e tudo isso acaba atrapalhando também esse processo, esse timing todo, e isso muitas vezes gera uma ansiedade muito grande nas famílias, né? Você tem alguma dica, né? O que a gente pode trabalhar aí nesse sentido com relação ao timing, ansiedade nas famílias, pensando em promover aí um bom hábito alimentar das crianças que já têm, então, o diagnóstico de alergia alimentar e que estão vivenciando já alguns aspectos dessas dificuldades alimentares? Sim, sim. Essa pergunta é bastante importante, Mariana. Existe uma prontidão. Eu faço um paralelo sempre com o ato de andar, né? Existe uma necessidade de uma prontidão, são etapas que o bebê vai passando até ele se sentir capaz de dar os primeiros passos. Né? Então, todo um desenvolvimento neural, sensorial, motor, muscular, para que ele pudesse ficar firme e se sentir seguro para dar os primeiros passos. A alimentação é a mesma coisa. Existem pré-requisitos, a postura corporal. Então, os pais têm que estar atentos. Se a criança não sustenta o pescoço ainda, tem um atraso global do desenvolvimento, vamos ou posicioná-lo adequadamente, em paralelo, ajudá-lo a vencer esse desafio. Essa criança leva objetos à boca ou à mão, isso é muito comum. Os bebês alérgicos, principalmente, né, os pais têm muito receio que o bebê leve os alimentos, os objetos à boca e aquilo possa causar, né, ser um fator pode causar uma alergia. Então, normalmente, às vezes eles chegam, nós começamos a avaliar, o bebezinho tenta, mas não, né? Ou nós comentamos na entrevista, levou objetos à boca, como é essa relação com a boca? Não, doutora, a gente nunca deixou, porque a gente tem medo, né, não quer. Então, essa exploração oral, se o bebê não aceita objetos, se ele não aceita nem a própria mão, como ele vai aceitar os alimentos? Que tem temperatura, textura, cor, sabor, né? Então, promover um desenvolvimento motor oral adequado, como se dá isso? Né? Com a oferta de diferentes texturas, ainda como mordedores, objetos, favorecer essa conexão, porque ele por si só vai se dessensibilizando. Né? Então, às vezes, o próprio dedo da mãe, a própria mãozinha da criança, né? Quando ele coloca, deixar a criança explorar isso,
né? Porque ela precisa ter vivências orais positivas para aceitar, né, isso tudo. Então, eu acho que isso é um aspecto importante. Outro aspecto que eu considero muito importante é esse bebê, ele estar bem do ponto de vista também sensorial, né? É uma criança que não aceita pegar em texturas, é uma criança que ainda chora para lavar o cabelo, é uma criança que você vê que tem um certo desconforto no ambiente, talvez ainda não seja o momento. Ou se for, nós vamos ter que adequar a textura para ela, né? Comer é um comportamento aprendido. Então, existem pré-requisitos, né? A criança tem que ter a prontidão, né, neurológica, a criança precisa ter o que muitas vezes as famílias esquecem: fome e saciedade. Né? E muitas vezes os pais querem ter o controle disso, né? Quero na minha mão, né, a alimentação para eu garantir quanto ela vai comer. Né? Então, o que eu tento sempre explicar para os pais, na verdade, os pais precisam aprender, eles não sabem, nós precisamos ensiná-los, né? Que a criança desenvolve o hábito alimentar, ela aprende a comer, né? E que não é só quanto, é como a criança come. Né? Então, por que a criança precisa ter autonomia para comer desde muito cedo? Tá, ela não tem conexão ainda mão-boca, mas você pode estimular com que ela toque nos alimentos e ela vai conseguir levar os dedinhos sujos, estimular ela a olhar, pegar, tocar, né? Porque se você pensar que a alimentação é uma habilidade para toda a vida, os pais precisam entender que nesses primeiros meses é que eles vão garantir uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição para a vida toda dessa criança. E hoje, ainda mais que nós falamos, né, nos primeiros 1000 dias, da importância disso, né, da epigenética para o desenvolvimento do ser humano no futuro, isso é essencial. Então, nós realmente damos algumas aulas, algumas situações em que nós orientamos, conversamos, e não basta uma, porque os pais têm muito receio, né? Então, a quantidade de alimento, quem determina é a criança. Ela tem a capacidade para se autorregular. Né? Então, os pais têm que ser responsáveis pela oferta adequada, pelo local, por seguir os padrões. E a criança, por quanto ela come. E o que faz uma criança querer comer mais, que é um desejo que os pais sempre têm? A motivação intrínseca dela, o conforto sensorial que ela tem. Então, muitas vezes o pai quer dar aquela papinha lisa, sem grumos, e a criança já passou da idade, ela já está recusando, ela não aceita aquela papa monótona, mas o pai ali garante que ela coma. Só que a criança já está numa outra fase. Né? Ela está precisando de outro input sensorial. Será que se eu fizer legumes crocantes, vão ser mais ajustados? Será que se eu fizer um sólido fundível, enfim, os pais vão ter que aí, muitas vezes, junto com a própria nutricionista e com a fono, encontrar um alimento um alimento que proporcione conforto para a criança. Então, a motivação intrínseca, como vem a nossa motivação? Né? Pelos nossos sentidos. Que cheiro é esse? Nossa, o que você está comendo, pai? Não é? Então, a motivação parte dela, a curiosidade. A criança é um ser curioso, né? A criança, ela tem muito interesse por tudo. Por que a criança perde o interesse? Porque os próprios pais caminham no contrário. O que normalmente uma criança que tem dificuldade alimentar o pai faz? Leva para outra sala ou para a cozinha, põe na frente da televisão, põe um monte de brinquedos e tira a autonomia da criança. Alimenta. A criança é alimentada e não come. Né? E isso, qual é o problema ao longo da vida? Ela cria uma relação ruim com a comida. O que eu estou comendo? Quando ela está distraída, ela não percebe os sinais de fome e saciedade. Né? Quando ela está distraída, ela não percebe nem o sabor dos alimentos. Então, o que eu explico para os pais, Mariana, é exatamente isso. Se a gente quer uma alimentação para os nossos filhos que seja para a vida, o aprendizado alimentar, ele tem que passar por essas etapas. Traz a criança para a refeição em família, né, estimula a curiosidade, tira a pressão. E, é claro, tem crianças que têm desafios, como a mastigação, como uma hipersensibilidade oral, e aí precisam de ajuda profissional. Né? E a quantidade
por mais que os pais queiram que a criança coma o que eles querem, o volume que eles querem, isso acaba sendo um desrespeito, porque a criança tem que ser comparada ela com ela mesma, né? E tem crianças que nós sabemos que vão precisar de um outro tipo de ajuda, aí, né, das nutricionistas, vão ter que ser trabalhada essa fome e saciedade que ela nunca vivenciou, ela não sabe o que é fome, porque ela sempre foi alimentada dormindo, sempre sentiu dor. Então, isso é importante. Os pais têm que entender que a criança precisa sentir o que é fome, se sentir saciada positivamente, né? Esses registros que muitas vezes nas crianças com alergia são perdidos por conta de toda a vivência. Sem dúvida. Eu gosto muito quando você fala essa teoria das responsabilidades, né? Então, você coloca ali para o pai, para a família, enfim, determinar o que a criança vai comer, em que circunstância ela vai comer, a gente vai estar junto, a TV vai estar ligada, a gente vai estar compartilhando, a gente vai estar comendo igual, vai estar comendo diferente, e a criança determina se ela vai comer, o quanto ela vai comer, né? Então, acho que dar essa autonomia para a criança é super importante. E eu achei super curioso, Patrícia, porque você foi falando alguns termos em que a gente faz tanta relação com imunologia também, né? Assim, você falou em intolerância, né? Você falou em dessensibilização, né? São coisas que a gente fala na imunologia e está falando aqui também nas dificuldades alimentares. Eu acho que você trouxe para a gente muita informação bacana, para a gente ficar muito de olho e conseguir fazer a intervenção o quanto antes, né? Então, se a gente perceber que na prática, né, ali em casa, ou mesmo algum profissional de saúde perceber ali alguma queixa que, estou vendo aqui algum indício de alguma dificuldade alimentar. Eu acho que quanto mais precoce a gente puder fazer essa intervenção, melhor, né? Para o estado nutricional da criança, para a relação da família, para diminuir a ansiedade. Você quer complementar com alguma coisa? Não, eu só ia dizer que a falta de informação muitas vezes prejudica, né, o encaminhamento. Né? Muitos profissionais falam, põe na escolinha que vai aprender a mastigar, né? Mistura grãos na papa, daí vai começando a conseguir comer. Então, muitas vezes os pais chegam com aquela papa com grãos, com pedaços, achando que com isso vão ajudar a criança a aprender a mastigar. Isso dificulta, porque a criança tem que selecionar todas essas texturas e ela não sabe mastigar. Então, qual o padrão motor oral dela? Ela ainda faz movimentos póstero-anterior, ela ainda não lateralizou a língua, ela não tem como mastigar. Né? Ela tem uma dificuldade sensorial em perceber esse alimento na boca, então não adianta, que ela vai tentar fazer do mesmo modo que ela faz com a papa lisa. Então, o diagnóstico precoce é importante para minimizar, né, muitas vezes o sofrimento e o padrão de recusa alimentar, né? Criar uma relação mais positiva, né? Exato, eu acho que esse olhar multidisciplinar é muito bacana, né? Quando a gente pode aqui estar juntando todos esses profissionais e o paciente pode ter esse cuidado multiprofissional, com certeza a família ganha muito. Bom, gostaria de agradecer, Patrícia, a sua presença aqui com a gente, foi muito legal ter essa conversa, e aproveito para deixar o convite já para o nosso próximo episódio, em que a gente vai falar das alergias persistentes, ou seja, aqueles casos em que a cura demora para chegar. Espero vocês. Até lá. Até, muito obrigada.